Olá, eu me chamo Bruna Marielle Martins de Melo, minha turma é FLC 4092 e a tutora é Emily Thaís Pereira Borgo. A disciplina é Estágio Obrigatório 3, a área de concentração que eu escolhi foi Metodologias de Ensino e o tema Literatura Visual, Introdução a Sing Writing. A escolha desse tema foi baseada na importância e contribuição que o SingWrite tem para a literatura visual surda. Ela representa uma forma única de literatura visual, porque ela oferece uma representação gráfica da língua de sinais. Isso não apenas contribui para a preservação da cultura surda, mas também enriquece a cultura visual, ao oferecer uma maneira específica de contar história, expressar pensamentos e transmitir informações. Isso quer dizer que o surdo já tem a sua língua de sinais, que é a sinalizada, mas ele tem que traduzir para o português para escrever, mesmo ele tendo uma língua. O SingWriting é uma ferramenta muito eficaz e muito necessária para a preservação da cultura surda e para ela continuar sendo contada de geração a geração. Hoje em dia, os surdos eles costumam mandar vídeos para poder se comunicar ou pessoalmente, mas é mais difícil para eles conseguir escrever, porque eles têm que traduzir uma língua própria deles para uma outra língua. É a mesma coisa que a gente está aprendendo português falado e ter que falar escrito em inglês, entendeu? Então é complicado, é mais complicado para eles, e a implementação do SingWrite na escola desde muito cedo irá contribuir muito para o aprendizado, o desenvolvimento cognitivo e para a própria cultura dele. Os objetivos são desenvolver material de ensino, integrar SingWrite ao currículo de Libras, promover a sensibilização cultural e analisar a eficácia do SingWrite para alunos ouvintes com noção em Libras. A fundamentação teórica está fundamentada na área de metodologia de ensino, com destaque para o ensino de línguas escritas, especificamente o SingWriting. A abordagem adotada visa implementar estratégias inovadoras no ensino de línguas de sinais, abarcando a diversidade de alunos, inclusive aqueles que são ouvintes. Ele foi embasado por vários autores e pensadores, incluindo Quadros e Carnot, William Stock e a criadora do SingWriting, Valerie Sutton. Foi com base nos pensamentos e nos estudos e pesquisas que eles publicaram que foi possível desenvolver esse trabalho. De Quadros e Carnot, eu utilizei porque eles destacam a natureza natural e gramatical das línguas de sinais, com ênfase na necessidade de abordagens pedagógicas que transcendam a simples tradução literal do português. De Stock, ele ressalta que a natureza visual e gestual das línguas de sinais argumenta que a expressão visual é crucial para uma compreensão e transmissão eficaz dessas línguas. Então, o que esses dois pensadores falam? Que a língua de sinais é natural para o surdo e a escrita de sinais é natural ao surdo. É crucial para ele ter essa dimensão da sua cultura, para ele ter o link entre a escrita e a fala, como a gente tem. Então, se eles têm os mesmos direitos, eles podem ter essa ferramenta. Então, esses dois pensadores, eles destacam o quão importante é a SingWrite para a assimilação e para a formação da identidade do surdo, porque ele aprende a língua de sinais, que é a língua mãe dele, mas ele tem que traduzir para o português. Por causa, mesmo existindo essa língua, eles não têm tanto acesso. Então, esses três pensadores, né, eles destacam a importância da SingWrite nas escolas, a importância de ser difundida, de ser continuada para as próximas gerações, e tem que começar em algum momento. Então, quanto antes começar, antes do surdo aprender português, ele tem que aprender a sua língua de sinal, para ele poder se comunicar e gerar uma identidade própria e ter acesso à sua cultura como um todo. E a contribuição da Valerie Sutton concentrou-se no SingWrite, porque ela foi a criadora, né? Começou com o Dancing Writing, que ela criou, porque ela é bailarina, e com as publicações de livros ela foi conhecida e pediram para ela, então, fazer o SingWriting, que é a tradução, né, das línguas de sinais para a escrita. A metodologia de ensino aconteceu no Instituto Estadual de Educação Sapiranga, na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, com alunos do AP2, como eu havia comentado, a faixa etária de 18 a 35 anos, que já possuem conhecimento básico em Libras. O objetivo principal desse estágio foi proporcionar uma introdução ao SingWriting, ampliando o entendimento sobre a importância da cultura surda, mesmo eles sendo ouvintes, para buscar enriquecer as experiências em sala de aula após o ensino médio. Muitos dos alunos que eu dei aula, eles pensam em fazer magistério, pensam em dar aula. Então, eu acredito que foi um estágio de muito sucesso e ainda vai ter muitos frutos, porque eles se empolgaram, eles tiveram essa noção, não haviam, mesmo sabendo já alguma coisa de Libras, o básico, eles nunca haviam ouvido falar do SingWrite, então foi uma coisa nova que eles aprenderam, eles se sentiram motivados a continuar pesquisando, e eu me senti muito realizada por isso ter acontecido. Foi muito gratificante, pois eu pude ensinar para eles um pouco do SingWrite, a introdução, a estrutura, a cultura surda, a literatura visual, apresentei livros, então foi de grande valia, e eu acredito que vai ter muitos frutos, porque
porque muitos deles vão fazer magistério, eles têm interesse em ser professores, então eu plantei a sementinha ali que eu tenho certeza que vai crescer. Atividades desenvolvidas no estágio foram a coleta de dados, entrevistas, a observação das aulas e a regência, que foi dividida em 2 momentos principais. A apresentação do conteúdo, que contou com a introdução do SingWrite por meio de apresentação com slides. Foi narrada a origem, a história e abordado as barreiras enfrentadas pela língua escrita. E depois a gente acompanhou um pouco da literatura visual, apresentei alguns livros e seguido de um diálogo aberto e oportunidade para esclarecer dúvidas e, por fim, foi finalizado com a exploração de atividades práticas. Eles, então, botaram em prática o que foi ensinado nesse curto período da regência. Da observação. A escola funciona nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e conta com ensino médio em tempo integral, magistério, EJA e a turma de AP, que é o pós-médio, o qual eu fiz a regência do estágio. A infraestrutura da escola. O prédio é amplo, com salas de aproximadamente 48 metros quadrados, tem biblioteca, laboratório de informática, laboratório de aprendizado e ciências, auditório equipado, refeitório, uma área de lazer de aproximadamente 4 hectares, quadra aberta, ginásio, quadra de esportes, e a escola também ela tem acessibilidade, piso tátil, rampas e banheiros acessíveis. Os planos de aula. Vou explicar um pouco de como foi dividida a carga horária e os conteúdos abordados em cada aula. No primeiro dia, foi feita a apresentação teórica sobre a origem e barreiras do SingWrite, por meio de um slide, onde eu mostrei a história, falei sobre o Valerie Stone, como surgiu, e um certo preconceito que a escrita de sinais tem até hoje, e a dificuldade da implementação dela na sociedade. Depois disso, abri um momento para diálogo, esclarecimento de dúvidas e discussão sobre o assunto. Eles falaram que nunca tinham tido acesso a SingWrite, nunca tinham ouvido falar, acharam de primeiro momento bem complicado, difícil de entender. E eu também passei para eles que existia, sim, muito de SingWrite, muito menos do que poderia ter, mas ainda assim tem muita literatura, muita cultura por trás desses livros de contação de história, contos, né? E mostrei um pouco, assim, dos livros para eles. E como dever de casa, eu passei para pesquisarem sobre o SingWriting, sobre a cultura, literatura surda, pesquisar por livros que fossem escritos em SingWriting e tentar, assim, ler, assim, de primeiro momento para ver quais seriam as impressões deles. E na segunda aula foi a segunda fase da introdução, que eu abordei alguns livros, mostrei para eles alguns autores, alguns livros que foram adaptados do português para a escrita de sinais e alguns deles que foram escritos originalmente já na SingWrite para os surdos. E passei também alguns parâmetros e estruturas de sinais, da escrita de sinais. E como dever de casa nesse dia, eu passei para lerem o conto O Feijãozinho Surdo, para então na próxima aula a gente dar continuidade. Na próxima aula foi feita a leitura coletiva, identificando as semelhanças da escrita com sinais. Perguntei para eles as impressões, o que eles acharam do livro, se acharam difícil, se conseguiram ler, se já começaram a conseguir linkar a escrita com a sinalização. Então foi um momento mais de conversação, de ver, do entendimento, ver até onde eles conseguiram entender, qual foi a assimilação deles até o momento. E na última aula foi feita uma reflexão crítica sobre a importância do SingWrite no cenário educacional inclusivo. Eu perguntei para eles se eles tinham entendido a importância que o SingWrite tem para a cultura surda, deixei eles falando um pouco sobre o que eles achavam do futuro do SingWrite, se eles, se tornassem professores, implementariam isso, e foi um momento de bastante conhecimento, assim, bastante troca, então foi bem válido até aqui. Eles acharam o SingWrite um pouco difícil de primeiro momento, mas depois eles começaram a linkar, depois que eu passei os parâmetros, dei um alfabeto que vou mostrar para vocês depois em SingWriting. E daí, a partir daí, eles já começaram a entender um pouco do movimento, da configuração de mãos e linkar justamente com os sinais, né? Que eles já conheciam, o alfabeto em Libras eles já sabiam fazer. Então, foi uma coisa que eu consegui encontrar para eles ter essa referência e conseguir assimilar e aprender um pouco mais, de ter a noção de como funciona o SingWrite. E por fim, depois dessa conversa, eu passei uma folhinha com atividades. Nessa folhinha ela tinha coisas para traduzir do SingWrite, perguntando os parâmetros que eu havia passado para eles também. E no último momento foi passado alguns exercícios que eu vou mostrar para vocês ali e também algumas perguntas para eles sobre as experiências e a vivência do que eles tinham aprendido nessas 4 aulas, nessas 20 horas do estágio. Os procedimentos incluíram a apresentação teórica, exposição prática, leituras coletivas e reflexão críticas. A pesquisa de livros em SingWrite e a leitura do conto O Feijãozinho Surdo fizeram aplicar os conhecimentos
aplicar os conhecimentos adquiridos. E foi feita também uma avaliação contínua durante todo o processo, que foi enfatizado a compreensão visual deles, vendo se eles estavam reconhecendo, se eles estavam se interessando, se estava sendo proveitosas as aulas, e por fim, foi a aplicação prática e uma análise com os exercícios que foram passados. Dos planos de aula, eu desenvolvi esse alfabeto em SingWriting, eu baixei a letra ali da Valerie Sutton, que tem o nome dela, Sutton, e consegui fazer para eles entenderem, terem mais um pouco de noção, consegui fazer o alfabeto em SingWriting. E a partir disso aqui eles começaram a compreender um pouco mais. Podemos observar também que foi dado essa folha de exercícios, que tem algumas perguntas, algumas marcações que representam o toque. Perguntei para eles se eles sabiam identificar onde cada toque, onde a imagem representava cada toque. Alguns sinais, traduzir alguns símbolos do SingWrite, que eles já haviam visto, né? Então ali tem libras, feijãozinho, que foi o que eles aprenderam do livro, né? O terceiro ali é mãe, e o quarto é família. Então, todos eles conseguiram. E no final ali tem qual foi a percepção sobre o SingWrite. Todos eles ficaram entusiasmados, acharam uma coisa nova, uma coisa revolucionária. Acharam também que é muito útil para a cultura do surdo, eles entenderam a importância. Então, foi bem valioso esse ensino e foi bem bom ter esse feedback de volta para ver, para entender se eles tinham mesmo pegado, se eles tinham entendido as referências, entendido pelo menos a introdução ali de como são os sinais, as configurações de mãos. E também eu perguntei o que mais surpreendeu eles. E a maioria falou que foi, tipo, o desconhecimento da escrita de sinais, porque eles já conheciam a língua de sinais, já tinham uma vivência, um ensino já baseado na língua de sinais e nunca haviam visto nem ouvido falar do SingWrite. Então foi tudo novo para eles e isso foi uma surpresa, porque eles achavam que já sabiam muito da Libras, mas isso serviu para mostrar para eles que tem muita coisa ainda a ser aprendida e também a ser ensinada. E se for ensinada futuramente para os surdos e ouvintes, o que seria muito bom somente dessa forma eu acredito que os surdos seriam realmente incluídos na sociedade, quando todos souberem língua de sinais, quando todos souberem escrever e ler a SingWrite. Então, a partir daí que os conteúdos vão se tornar a cultura dos surdos e vai se multiplicar, de maneira que todos tenham acesso. Sobre a vivência do estágio, eu achei que foi uma imersão muito válida no universo da Libras, do SingWrite. Pude ter contato com a professora Lucy, que me recebeu muito bem, me deu todo o apoio, me deu dicas, me ajudou também em algumas dúvidas que eu tinha. Então eu ensinei e aprendi muito nesse estágio. Eu acho que foi uma troca bem válida e bem preciosa que eu vou levar para sempre. Eu acho que é um desenvolvimento assim, de potencial e de tu poder colocar em prática tudo aquilo que tu aprendeu. Os resultados que eu notei, né, com esse estágio foram a conscientização, né, dos alunos, que eles desenvolveram também habilidades em SingWrite, a ler, a entender a importância, e contribuiu para a formação deles, né, que eles pretendem ser professores, que eles estão buscando esse aprimoramento de habilidades. Então foi mais uma habilidade adquirida e o estágio, acho que foi de sucesso, porque tanto os alunos quanto eu, a gente aprendeu muito. E aqui para vocês uma foto do nosso último dia, nosso último encontro. E embaixo aqui eu coloquei uma lembrancinha, que foi um mimo para eles lembrarem de mim, agradecendo a paciência, o conhecimento que a gente trocou. E eu fiz um chaveirinho Libras para eles nunca esquecerem também, que eu acho importante. O incentivo do próximo foi as referências, que eu utilizei para montar o estágio. E por fim, uma frase de Oliver Sacks, que eu achei pertinente, tem tudo a ver com o trabalho. A surdez em si não é um infortúnio. O infortúnio sobrevém com o colapso da comunicação e da linguagem. Isso quer dizer, né, que tu ser surdo não é o problema em si, a deficiência não é o teu problema. O problema em si é a falta que profissionais qualificados, que professores, desde o início, que o ensino seja para todos de forma igualitária, tanto a escrita, que é pouco difundida, que isso é um pesar, né, que a escrita seja mais difundida nas escolas. E eu acredito que essa citação ela diz muito sobre inclusão, sobre incluir, porque a nossa forma de aprender é diferente da forma de aprender dos surdos, né? Como eles vão poder estar numa escola regular se eles têm que aprender uma língua, eles aprendem uma língua e têm que traduzir para o português, que não é a língua mãe deles. Tudo bem eles saberem o português, de repente, como uma terceira língua, mas eu acredito que eles vão conseguir ter acesso à sua identidade e à sua cultura plena quando eles conseguirem ter acesso à língua mãe deles, como o primeiro contato ali com a língua de sinais, com a cultura, e na sequência, ao invés do português, eles aprenderam SingWrite. Eu acho que dessa forma é assim que eles vão ser inclusos no sistema de ensino.